Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá então. Nós vamos começar hoje o estudo de óptica geométrica. Percebam, o nome é óptica e não ótica. Ótica é a loja que vende relógio, óculos, esse tipo de coisa, certo? Então vamos lá. Basicamente, a óptica é a parte da física que estuda a luz. Então, junto com a luz, vem os fenômenos associados à luz. Por exemplo, por que a gente enxerga uma coisa marrom? Por que a gente enxerga uma coisa alaranjada? Por que a gente se consegue ver a nossa própria imagem no espelho, certo? Então tem muitas coisas associadas. Por que tem espelho que emagrece, tem espelho que engorda? Então a física, essa área da física é dividida em óptica física e óptica geométrica. Essa aqui é a que a gente vai estudar, óptica geométrica, que vai envolver todos esses fenômenos aí que o professor está falando, ok? Bom, se a gente vai estudar a luz, então a gente vai começar definindo quais são as fontes de luz. Então, basicamente, existem duas fontes de luz. Uma é chamada de fonte primária, que são fontes, são objetos, coisas que emitem luz própria. Por exemplo, o sol, por exemplo, uma lâmpada quando está acesa, por exemplo, o fogo, são coisas que emitem luz própria. A vela, por exemplo, a estrela do céu, ela já não emite luz própria. Ela já só está refletindo a luz do sol. Então o sol manda a luz, essa luz bate na estrela e ela reflete aos nossos olhos. Então a estrela já não é mais uma fonte de luz primária. Ela já passa a ser essa aqui, uma fonte de luz secundária. Então é o mesmo caso da Lua. Então está aqui a Lua, está aqui o Sol. Né? A gente viu isso em sala de aula até. Ó. Então o Sol manda a luz bate na Lua e reflete para a gente lá na Terra. Então tudo que reflete a luz, que a gente consegue ver e está refletindo luz, são fontes secundárias. Aí também vão existir as fontes de luz extensas e pontuais. Então, gente, ó, o próprio nome já vai definir o que é uma fonte de luz extensa. É uma coisa extensa, uma coisa grande, não é uma coisa pequena. O que é uma fonte pontual? Ó, pontual lembra o quê? Lembra um ponto. Então, é uma fonte pequeninha. Então, quando as dimensões são grandes, ó, consideráveis, então, por exemplo, uma lâmpada acesa perto de um livro, a lâmpada é grande perto do livro, então é uma fonte de luz extensa. Uma fonte de luz pontual, uma lâmpada pequenininha, sabe? Por exemplo, um LED, uma lâmpadazinha dentro do celular, dentro de um relógio. Então tá aí, fonte de luz pontual e fonte de luz extensa. Pontual como se fosse um ponto, ó. A luz sai daqui e vai emitindo em todos os lados. E a extensa seria uma coisa bem maior. Bom, feito isso, a gente consegue também identificar que a luz ela sai dessa fonte de três maneiras diferentes, que são feixe divergente, por exemplo, a luz está aqui, ó, a fonte está aqui, uma lanterna ou alguma coisa do tipo, e a luz vai sair assim, ó. Então ela está se espalhando, ela está divergindo. Ela pode ser ao contrário, então ela vai convergir, ela vai vir buscar um único ponto e pode sair paralelamente. Existem os princípios da óptica geométrica, que são três, tá, gente? Então, o primeiro princípio é o princípio da propagação retilínea da luz, ou seja, a luz sempre vai andar em linha reta, a luz não faz curva, tá? O segundo princípio é a independência dos raios de luz. O que significa isso? Significa que dois raios de luz diferentes, quando eles se cruzarem, um não altera o outro. Por exemplo, um está vindo por aqui, o outro está vindo por aqui. Ó. Quando eles se encontrarem, não vai acontecer nada. Eles vão continuar, cada um na sua direção. Tá? Olha só. Então, isso aqui é o segundo princípio. Eles não se interferem. Ó.
A gente vê bastante quando tem espetáculos, coisas do tipo. E o terceiro princípio é a reversibilidade dos raios luminosos. Isso aqui é bem legal. Significa que, vamos imaginar que aqui esse azul seja um espelho, tá? Então, se o raio de luz vem por aqui, ó, de A para B e vai de B para C, então obrigatoriamente se ele sair de B e tocar em, se ele sair de C e tocar em B, ele vai chegar no A de novo. Isso explica o fato, por exemplo, quando tu tá num carro e tu tá no banco de trás, aqui ó, tá no banco de trás e o motorista tá aqui e existe um retrovisor aqui ó, da frente do motorista e tu consegue olhar o motorista, ó, o motorista também consegue te olhar por causa desse princípio. Aí também continuando na parte dos fenômenos, vão acontecer várias coisas, ó, sombra, penumbra, eclipse, reflexão, refração, e a gente vai estudar um pouquinho desses, a gente vai estudar todos, né, ao longo do semestre, tá? Então, por exemplo, onde é que a luz vai se propagar? Ela precisa de um meio de propagação, ou seja, onde é que a luz vai andar? Então, ela pode andar em 3 meios diferentes, que são transparente, translúcido e opaco, tá? Então, vamos ver o que seria um meio opaco. Por exemplo, seria isso aqui, ó. A luz está saindo daqui, ó, tá? Como se fosse uma lanterna. A luz sai, ela bate aqui, ó, nessa parede, mas ela não chega do outro lado. É como se tu tivesse uma lanterna aqui assim, e aqui tivesse um muro e tu tivesse do outro lado. Ó. Tu não consegue ver a luz não consegue atravessar isso aqui, porque, perdão, isso aqui é um meio opaco. Os meios transparentes são fáceis. Aqui está a lanterna, né? Ó, aqui está a lanterna, saiu o raio de luz, encontrou aqui uma parede, mas eu consigo ver aqui, ó, o olhinho aqui, ó, do outro lado, ó. Eu consigo ver o raio de luz passando. Então isso aqui seria, por exemplo, um vidro totalmente transparente. Só que tem porque também existe o meio translúcido. Então no meio translúcido eu consigo, o raio de luz ele passa, só que alguns deles sofrem um desvio, ó. Ó, tá vendo? Então, no final das contas, do outro lado, eu não consigo ver nitidamente esse lado. Seria, por exemplo, esse meio translúcido seria, por exemplo, aqueles vidros assim foscos, aqueles vidros de box de banheiro, esse tipo de coisa, tá? O professor vai deixar para vocês uma atividade para você estar tentando fazer, tá? São 7 ou 8 exercícios, ó. Daí na próxima aula a gente vai corrigir. Então, por exemplo, aqui, entre as alternativas a seguir, escolha aquela que contém apenas fontes primárias. Volta lá no vídeo, vê o que são fontes primárias. A figura representa um feixe de luz paralelos incidentes em uma superfície S e corresponde a raios emergentes. Então, ó, o que será que aconteceu? Que tipo de reflexão que foi essa? Será que foi uma reflexão regular? Será que não foi? Será que se espalhou? Enfim. Uma fonte de luz que se apresenta na cor azul possui tal cor por quê? Isso aqui, na verdade, o professor não explicou ainda. Então, vocês vão ter que... Isso aqui é um desafio para vocês, tá? Por que ela é azul? Por que ela não é amarela? Por que tu vê uma coisa azul e, não vê e tu vê coisas amarelas, por exemplo? Isso aqui é um probleminha de regra de 3. Ó. O edifício monumental localizado em shopping tal, iluminado pelos raios solares, projeta uma sombra de comprimento L. Então tu tens um edifício, ó. Ele vai projetar uma sombra aqui, ó. Esse aqui é o comprimento L. Simultaneamente um homem, então tá aqui, é difícil desenhar com o mouse aqui, ó. Simultaneamente um homem vai projetar uma sombra, um homem de 1,80 m, então tá aqui a altura dele, ó. Projeta uma sombra de 3,20 m. Então nós temos aqui dois triângulos, gente, ó. Ó. E ele quer saber qual que é a altura do prédio. Se tu tens um triângulo aqui e um triângulo aqui, tu consegue resolver por semelhanças de triângulo, tá? Questão 5, o mesmo princípio daquele, semelhança de triângulo. Questão 6 também. Questão 7, uma questãozinha
também sobre aqui os meios de propagação, ó, meio homogêneo, meio transparente, tá? E a questão 8, daí é uma tarefinha aqui, tudo isso aqui é tarefa, na verdade, mas isso aqui é para vocês identificarem na casa de vocês, ó, pelo menos duas coisas, dois meios de luz transparentes, dois opacos e dois translúcidos, tá bom? Daí na próxima aula o professor vai corrigir esses exercícios aqui com vocês. Abração, se cuidem, fiquem com Deus.